A história de vida de De Bruyne é uma das mais comoventes e trágicas entre os jogadores de futebol. É ainda mais impressionante que, mesmo enfrentando tantos obstáculos, tenha se tornado uma superestrela do esporte. Desde o início foi abandonado pela família adotiva e quase expulso da academia. Quando estava prestes a ter a sua grande oportunidade, sua namorada o traiu com um colega de equipe, deixando-o emocionalmente abalado. Mesmo sendo rotulado como um fracasso pela mídia, ele usou sua raiva como motivação para alcançar o sucesso. E mesmo após atingir o topo, a vida continuou lançando tragédias em seu caminho. Esta é a fascinante narrativa sobre a jornada de Kevin De Bruyne. Tudo teve início em seu próprio jardim, onde após quebrar repetidamente vasos, seus pais o forçaram a jogar exclusivamente com o pé menos habilidoso. Olhando para trás, parece ter sido uma escolha acertada. Com apenas 8 anos, já enfrentava alguns problemas. Depois de 2 anos no seu clube local, o KVV Trohan, ele já almejava dar um passo adiante em sua carreira. E assim simplesmente comunicou ao seu treinador que os treinos no Kent eram melhores, mudando-se então para o seu novo clube. Entretanto, sua adaptação no Kent não foi mais tranquila. Embora não fosse um encrenqueiro, sua personalidade estranhamente reservada, aliada a um caráter forte, ambicioso e excessivamente honesto, parecia intimidar seus companheiros de equipe e até mesmo seus treinadores, que se esforçavam ao máximo para torná-lo mais comum. No entanto, por mais que tentassem, raramente obtinham sucesso. Em uma ocasião, durante aquela época, ele ficou tão frustrado com um deles, sempre em cima dele, que se recusou a soltar o poste do gol até sentir que tinha sido compreendido. No entanto, já era noite naquele momento. Mais tarde, o mesmo treinador acabou cedendo e admitindo: ele é obstinado como uma mula, mas agora vejo que é isso que o tornou tão grandioso. Apesar disso, ao longo do tempo, as notícias sobre seu grande talento se espalharam amplamente, e por isso o Cenk, ciente de que o garoto estava infeliz, o convenceu a se mudar para o outro lado do país, completamente sozinho, para jogar por eles. No entanto, foi nesse momento que De Bruyne enfrentou sua primeira desilusão. Após um ano vivendo em uma residência estudantil, o Cenk fez um acordo especial para os jogadores jovens. Em vez de serem alojados em suas instalações, seriam acolhidos por uma família adotiva. E assim De Bruyne, junto de seus 2 colegas de equipe, mudou-se para sua nova família. O ano passado tinha sido desafiador para De Bruyne. Já enfrentava dificuldades sociais em sua cidade natal. E agora, do outro lado do país, falando com um sotaque peculiar, como ele mesmo admitiu, foram os anos mais solitários que já viveu. Apesar disso, com essa nova família, ele se sentia seguro, menos isolado, o que facilitou sua integração. Após um ano, parecia que tudo estava indo bem. Ele estava se saindo bem na escola, se destacando no futebol, sem conflitos, sem problemas. Enquanto se despedia deles antes das férias de verão, sua família adotiva acenava de volta, prometendo revê-lo no próximo ano. Mas ao chegar em sua cidade natal e entrar em casa, encontrou sua mãe chorando. Ela dirigiu o olhar para ele e proferiu algo que, segundo suas próprias palavras, moldou o curso de sua vida dali em diante. A ligação da família adotiva chegou e eles não querem lá. É uma questão de quem você é. Alegaram que você é excessivamente reservado, que não consegue se conectar contigo. Você é simplesmente demasiado difícil. De Bruyne ficou obcecado por essas palavras, pois ninguém havia expressado algo semelhante antes. Ele estava tão determinado em alcançar o sucesso que simplesmente se esforçava ao máximo para evitar causar problemas, permanecendo recolhido em seu quarto, aguardando a próxima sessão de treino. Contudo, de alguma forma, isso tornou-se um problema, e enquanto sua mãe concluía a narrativa do ocorrido, ele simplesmente apanhou uma bola de futebol no chão, correu para o quintal e chutou a bola contra a cerca por horas a fio, com aquelas 5 palavras ecoando em sua mente: trata-se de quem você é. Trata-se de quem você é. O mais difícil foi que, mesmo sendo abandonado por essas pessoas que ele considerava como família, o complicado foi que o clube foi informado e agora consideravam isso um problema, tanto que não estavam dispostos a pagar por outra família adotiva para cuidar dele. Então ele seria enviado para outra casa de internato. Essa era diferente, era uma casa de internato para jovens com problemas. Quando a dor finalmente se dissipou, ele se acalmou, disse em voz alta para si mesmo: tudo vai dar certo. Em 2 meses estarei no time principal. Não importa o que aconteça. Não voltarei para casa como um fracasso. Não importa o que aconteça. Nessa época, ele já tinha 16 anos. E embora tivesse jogado algumas partidas pelo time B, era, em suas próprias palavras, um desconhecido. Porém, naquele ano, logo após o término do verão, ele chegou ao Cenk. E para citá-lo diretamente: eu tinha tanto ímpeto dentro de mim
Era insano. Recordo-me exatamente do momento em que tudo mudou. Jogamos uma sexta-feira à noite. Comecei no banco. Quando entrei no segundo tempo, simplesmente me tornei imparável. Marquei 5 gols em um único tempo de jogo. Foi uma atuação tão incontestável que De Bruyne foi promovido imediatamente para o time principal. Passara apenas um mês, em cerca de 20 dias, ele havia chegado ao time principal, mais rapidamente do que havia prometido. Assim que chegou lá, o clube começou a se comportar de forma um tanto estranha, sugerindo que pagariam a família adotiva para que ele retornasse a morar com eles. Eles até apareceram, e os pais adotivos explicaram a ele que houve um grande mal-entendido, deixando claro que, obviamente, gostariam que ele permanecesse. O que eles queriam dizer anteriormente era só que desejavam que eles visitassem nos fins de semana. Antes que pudessem terminar de tentar se explicar, De Bruyne simplesmente declarou: "Vocês me descartam, e agora que estou indo bem, querem que eu volte?" E sem esperar por uma resposta, ele virou as costas para eles. Eventualmente, quando finalmente abordou o assunto em uma entrevista, ele reconheceu que talvez devesse ter agradecido a eles, pois foram suas ações que o motivaram a alcançar o sucesso, e de fato os anos seguintes foram especiais. No primeiro ano teve poucas oportunidades de jogo, no segundo começou a ganhar alguns minutos em campo, e no terceiro estava feito. Essa foi uma reviravolta na liga, com 5 gols marcados e 16 assistências, levando o Genk ao seu principal título na história da liga, garantindo com uma vantagem de meio ponto. Pode soar estranho, mas é a pura verdade. Na Liga Belga, em caso de empate em pontos, a fração obtida na primeira fase é arredondada para baixo em meio ponto, e foi exatamente isso que aconteceu naquele ano. Se essa não é a disputa de título mais acirrada que você já ouviu falar, deixe um like no vídeo. Além disso, nesse mesmo ano, ele alcançou mais um marco ao estrear pela Seleção Nacional da Bélgica, impressionando instantaneamente a todos, com o Vincent Kompany chegando a comentar que ao final do primeiro treino, juntos, todos os jogadores estavam conversando animadamente, comentando: "Você viu aquilo?" Com apenas 19 anos, ele já é considerado o melhor jogador da equipe. Uma curiosidade interessante é que sua mãe nasceu no Burundi, na África, que tecnicamente significava que ele poderia ter optado por jogar pela seleção burundinesa. Fico pensando, por que ele não fez, não é mesmo? No entanto, apesar de seu sucesso, não se engane, achando que De Bruyne havia mudado. Sua passagem pelo Genk foi marcada por momentos peculiares. Aos 19 anos, ele teve a coragem de confrontar o jogador estrela da equipe, Yaniv Barda, reclamando que ele não se dedicava o suficiente nos treinos em 2012. Em 2012, ele ficou tão frustrado com as péssimas atuações de sua equipe que usou a entrevista coletiva após jogo para expressar: "Estou envergonhado dos meus colegas de equipe e sugiro que aqueles que não têm vontade de jogar simplesmente saiam." No desfecho, foi De Bruyne quem deixou o Genk, assinando com o Chelsea, que ficou tão impressionado com suas atuações que planejava tê-lo como substituto de Frank Lampard. Antes disso, no entanto, ele seria emprestado. Na Bundesliga, ele rapidamente se estabeleceu como um dos maiores talentos em ascensão do mundo. Enquanto outros jogadores brilhavam com habilidades extravagantes, De Bruyne era sóbrio, e de alguma forma isso o tornava ainda mais impressionante, pois, como Cruyff uma vez disse: "O futebol é simples, mas jogar de maneira simples é a coisa mais difícil que há." Mesmo com o Bremen lutando contra o rebaixamento, De Bruyne marcou 10 gols e deu 9 assistências, conquistando casualmente o prêmio de jogador jovem do ano. Chegou a hora de se concentrar e conquistar a Premier League. No entanto, o foco era algo com o qual De Bruyne lutava naquela temporada, pois foi exatamente nesse ano que sua namorada o traiu com seu amigo de infância, ex-colega de academia e companheiro de equipe nacional, Courtois. E ela nem sequer foi gentil sobre isso, revelando todo o escândalo para a imprensa e garantindo mencionar que Courtois lhe proporcionou em uma noite mais do que De Bruyne lhe proporcionou em 3 anos. Embora, para ser justo, ela tenha feito questão de dizer que o fez por vingança, supostamente De Bruyne a havia traído meses antes. Ainda assim, com sua forma atingindo um ponto baixo justamente quando ele mais precisava estar em sua melhor forma e Mourinho pressionando, De Bruyne seria vendido apenas meia temporada jogando no Chelsea. Ele havia conseguido apenas uma assistência e nenhum gol. Nesse momento, a sua próxima parada era o Wolfsburg, de volta à Bundesliga. No entanto, mais uma vez, De Bruyne transformou sua raiva em seu jogo, e mesmo com Courtois se juntando ao Chelsea depois de sua saída, em uma ironia poética, De Bruyne conseguiu manter a calma e agir com grandeza, permitindo que continuasse jogando pela seleção nacional belga após o treinador lhe dar o poder de decidir
se seu comportamento deveria ser punido. De fato, ao mesmo ano, De Bruyne foi o principal artilheiro da Bélgica na fase de qualificação, levando-as à sua primeira competição internacional em 12 anos. Quando a próxima temporada começou, De Bruyne aproveitou essa oportunidade e criou uma obra-prima, marcando 16 gols, incluindo 2 contra o Bayern, em um jogo que acabou sendo a primeira derrota deles em quase um ano, além de fornecer incríveis 27 assistências, sendo 21 delas na Liga, estabelecendo um recorde na Bundesliga. Ele levou o Wolfsburg a conquistar um título da Copa e alcançar o segundo lugar, ficando apenas atrás do Bayern. Se você está se perguntando como ele conseguiu dar a volta por cima depois de ter o coração partido, bem, foi nesse ano que ele conheceu sua futura esposa. Depois de anos de perseguição da mídia, ele estava tão inseguro que seu amigo teve que pegar seu telefone e enviar aquele primeiro texto por ele. Mas agora De Bruyne disse que ela mudou sua vida e que sem ela, ele nunca teria sido capaz de sair da sua concha. No final do ano, eles estavam prestes a ter seu primeiro filho e infelizmente um grande surto surgiu numa manhã. Sua esposa acordou e estava sangrando. No momento em que De Bruyne se sentiu imponente naquele corredor do hospital, percebeu que havia muito mais na vida do que apenas futebol. Embora no final tudo tenha acabado bem, foi mais um daqueles momentos que mudam a vida de alguém. A partir daquele momento, ele não jogava apenas porque tinha um jogo dentro de si e precisava ser alimentado, mas sim porque amava o jogo. Um ano após sua transferência para o Manchester City, por 76 milhões de euros, tornando o jogador mais caro da história da liga, dependendo da moeda, um homem chegou. E esse homem mudou sua vida para sempre. Pep Guardiola. Desde seu retorno à liga, De Bruyne foi rotulado como um fracasso, um rejeitado do Chelsea. Mas então Guardiola o tranquilizou e disse de forma bastante simples: Kevin, ouça, você pode estar entre os 5 melhores jogadores do mundo, top 5. Se anteriormente De Bruyne tinha dificuldades com treinadores autoritários, essa era a abordagem perfeita. Não havia necessidade de ficar exaltado. De Bruyne não precisava provar para Pep Guardiola. Não havia necessidade de ficar exaltado. De Bruyne não precisava provar Pep Guardiola errado. Ele queria mostrar que o treinador estava certo. E a cada temporada que se seguiu, as alegações de que ele não passava de um fracasso do Chelsea desmoronaram pouco a pouco. Em sua segunda temporada com Pep, De Bruyne liderou as estatísticas de assistências com 16 e levou o City a se tornar o primeiro clube a atingir 100 pontos. Durante o verão, sua forma continuou a crescer. Depois de uma série de torneios decepcionantes com a Bélgica, De Bruyne finalmente realizou seu sonho de trazer glória de volta para a seleção nacional, formando uma dupla com Eden Hazard. Eles tiveram um dos torneios mais bem-sucedidos da história da equipe, com De Bruyne marcando o gol da vitória contra o Brasil nas quartas de final. Isso foi seguido por uma derrota para a França e uma vitória sobre a Inglaterra, conquistando a medalha de bronze, a maior conquista da Bélgica na Copa do Mundo. As classes agora o consideravam uma referência, como um dos 10 melhores jogadores do mundo. As afirmações de Guardiola estavam gradualmente se provando verdadeiras, mas 2019 se mostrou mais um ano difícil. Suas lesões continuavam a surgir repetidamente, e no dia seguinte ao nascimento do seu segundo filho, De Bruyne rompeu um ligamento no joelho, deixando-o em uma tala. Ao ligar para sua esposa, ela percebeu uma lágrima em seu olho. Ele lhe disse: "Não vou conseguir nem me vestir, agora você vai ter 3 bebês em casa." E então simplesmente desabou em lágrimas. Ela estava igualmente preocupada e chocada. Depois que ele se acalmou, ela o lembrou de que ele nem sequer chorou em nosso casamento. Não chorou quando os filhos nasceram. Um deles acabara de nascer no dia anterior. Refletindo sobre aquele momento, ele expressaria, em ocasiões como casamentos e funerais: "Sou um pilar de força, mas se me tirar o futebol, estou perdido." No entanto, após se recuperar, ele não olhou para trás. A temporada 2019-2020 se tornou um marco em sua carreira, mesmo que o City não tenha conquistado o título, apesar de suas 20 assistências e 13 gols extras. De Bruyne igualou o lendário Thierry Henry no recorde de assistência da liga e foi nomeado o melhor jogador do campeonato. Fosse uma realidade em 2020, ele provavelmente estaria entre os 5 melhores do mundo, mas teremos que esperar para ver. Desde então, ele continuou a brilhar. A caminho do seu quarto título da Premier League, ele marcou um gol e deu uma assistência contra o Real Madrid há apenas algumas semanas, embora isso não tenha sido suficiente para mudar o destino do City na Liga dos Campeões. Mas finalmente, na temporada 2022-2023, De Bruyne ergueu o troféu da UEFA Champions League, pela primeira vez campeão da competição pelo Manchester City. Como Guardiola mencionou certa vez, essa está em uma categoria própria, mas De Bruyne certamente pode ocupar uma posição de destaque ao lado dele.